Olá, companheiros da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. É um prazer estarmos novamente reunidos, ainda de forma virtual, pois que ainda a pandemia persiste e nos tem privado de estarmos juntos como gostaríamos, trocando aquele abraço e aquela energia fraterna, sentindo o carinho que os companheiros sempre dedicam a esse irmão quando nós visitamos. Mas vamos com o que temos, com fé em Deus, que nossa aprovação está chegando ao fim, as vacinas já estão aí, daqui a pouco estaremos todos juntos, reunidos novamente, presencialmente. Nós vamos falar hoje do livro Céu e Inferno, do capítulo 9, que fala sobre os demônios, né? E muita gente não gosta nem de pronunciar essa palavra, né? Pois que tem medo que ela possa trazer maus fluidos ou maus presságios à sua vida. E normalmente as palavras são impregnadas mesmo de fluidos de energias negativas, tal qual é a forma como elas vêm sendo utilizadas. As palavras normalmente elas não têm sentido nem para o bem nem para o mal, elas expressam uma emoção ou alguma situação de neutra em si própria. Mas conforme o uso que vai sendo feito dela, ela acaba adquirindo características próprias, como é o caso que nós estamos tratando agora nesse nosso bate-papo. A palavra demônio vem do grego, né, daimon, que significa gênio, inteligência, né? E tem origem lá na Grécia Antiga, e Sócrates utilizava muito essa palavra, quando ele falava dos daimons, que eram gênios, eram inteligências, que não eram perceptíveis assim a todo o povo, mas que eram gênios que habitavam num plano diferente do nosso e que podiam nos intuir, de alguma forma nos assessorar. E ele usava muito essa palavra daimon. Só que com o decorrer do tempo ela foi sendo utilizada de uma maneira um pouco diferente de quando ela foi pensada na sua origem. Ela começou a ser utilizada como uma personificação do mal. Quando se fala em demônio, pensa assim em alguma coisa muito maléfica, alguma coisa que nos vai trazer prejuízo, seja de que maneira for, né? E quando se quer xingar alguém, algumas pessoas usam essa palavra. E quando nós estamos assim um pouco atribulados, atribuímos também a essa palavra o poder de dizer que ela nos tem causado alguns transtornos, como se nós estivéssemos livres do nosso livre-arbítrio de decidir entre o bem e o mal. Mas, como nós sabemos, a maioria das coisas tem seu começo, seu início e seu fim. E a humanidade, no seu início, quando o homem primitivo não tinha nenhuma inteligência superior que pudesse vislumbrar alguma coisa no sentido moral, no sentido espiritual, pois que era regido pura e unicamente pelos seus instintos, né? Os instintos materiais, a fome, da sede, de todos os sentimentos fisiológicos que nós possuímos, e ele vivia em torno disso, de satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Mas no seu íntimo ele sabia que existia alguma coisa além de si próprio, o qual ele não sabia denominar exatamente por quê, porque ele não tinha o desenvolvimento moral e intelectual ainda para vislumbrar alguma coisa nesse sentido. Então ele começou a atribuir às coisas que o cercavam poderes para o bem ou poderes para o mal. Os animais nocivos eles achavam que eram maus presságios, né? Eram possuidores de maus presságios. E as coisas que faziam bem, animal, planta ou qualquer outra coisa que trouxesse para ele algum benefício, eram plantas, eram coisas que personificavam o bem. E uma demonstração disso que a gente está falando, a gente vê logo na Bíblia, quando tenta explicar ou narra para nós o surgimento da vida humana, né? Tendo como origem Adão e Eva. Os dois foram criados inocentes, como inocente era o homem primitivo. Mas e não andavam nus pelo paraíso sem nenhuma proibição, sem nenhuma limitação. Até que chegou uma serpente, que é uma coisa ruim, né?
uma serpente que é uma coisa ruim, intuiu então a Eva que comesse aquele fruto que havia sido proibido por Deus quando os colocou no paraíso. Então Eva, né, movida pela curiosidade, eu não sei nem por que Eva era curiosa, porque nenhuma mulher é curiosa, né, eu não entendo por quê, na verdade nenhuma mulher é curiosa, né? Mas diz a Bíblia que Eva, né, não contendo a sua curiosidade por saber por que aquele fruto era proibido, ela comeu a maçã e deu ainda e ofereceu também a Adão. Então aí os dois passaram a ter vergonha um do outro e cobriram as suas partes íntimas, as suas partes pudicas, né? E Deus então, atribuindo ficou revoltado pela desobediência à ordem que lhes tinha sido dada, de que não tocassem naquele fruto. Deus então, irado, né, disse para eles então que eles seriam punidos, né? Seriam punidos pela desobediência. Lógico que nós respeitamos a Bíblia, respeitamos quem acredita, mas isso é uma lenda, né? Daí deve ter surgido a origem que todos nós temos até hoje, de atribuir sempre a nossa responsabilidade a outro, seja animal, bicho ou pessoas. Nós sempre atribuímos o nosso erro ou o nosso desacerto sempre a outras pessoas ou a outras circunstâncias. Nunca assumimos a parte que nos cabe da responsabilidade daquilo que perpetramos. Então, Adão e Eva atribuíram à serpente o mau passo que haviam dado. Vou voltando a repetir, nós respeitamos quem pensa dessa maneira, né? Quem acredita nessa lenda, mas para nós não passa de uma lenda, já que Adão e Eva não foram os primeiros habitantes do planeta Terra. Nós sabemos disso, mas isso é um assunto para a gente debater numa outra oportunidade. Mas então, daí a Igreja Católica usou, eu fiz apenas um parênteses, a Igreja Católica usou a palavra daimon como uma personificação do mal. Conta a Igreja Católica que o demônio foi um anjo, né, que se rebelou contra Deus. Ora, se era um anjo que se rebelou contra Deus, porque queria ter os mesmos poderes que Deus, nós já começamos a perguntar a seguinte coisa: como um anjo pode se rebelar contra Deus? Porque um anjo, como nós conhecemos dentro da doutrina, ou até mesmo dentro da Igreja Católica, anjo é aquele que atingiu, que foi criado por Deus. Aliás, na Igreja Católica, o anjo foi seres especiais criados por Deus para fazer o bem. Para o bem. Foram seres criados já bons para fazer o bem. Se um anjo que era bom foi criado por Deus bom, como ele pode ter se rebelado contra Deus? Então Deus errou na sua criação, que criou um ser bom, mas que não era tão bom assim, tanto que queria afrontá-lo. Então nós já começamos a descobrir que essa lenda para nós não serve nem é verdadeira, porque Deus não poderia, Deus sendo justo, sábio, não poderia se enganar na sua criação. E se o anjo se rebelou contra Deus, né, se rebelou contra Deus, querendo ser também um Deus, então Deus não poderia ser único. Porque como ele poderia criar uma criatura que se rivalizasse com ele? Então, essas teorias para nós não valem, para nós dentro da doutrina espírita. Mas essa lenda foi crescendo, e depois a gente vai ver algumas outras contradições, tanto que até no Novo Testamento, que narra a chegada de Jesus até o seu sacrifício, também está escrito que o diabo tentou Jesus, naqueles momentos que Jesus aguardava o sacrifício, que sabia que ia ser sacrificado em nome de toda a hipocrisia da sociedade da época. E naquele momento em que o diabo achou que Jesus estava fragilizado, falou para ele assim: olha, se me adorares, te darei todo esse reino que você vê, né? E Jesus falou: também está escrito que jamais tentarás o Filho do Homem. Quer dizer, até Jesus foi tentado por essa personificação do mal. Mas se Deus criou um anjo, e o anjo decaído se rebelou contra ele, então ele errou na criação.
E se ele criou esse ser já sendo mal, é uma outra contradição. Como pode Deus ter criado o mal? Deus só cria o bem. O mal é uma obra do homem, né? É uma obra da nossa insensatez, da nossa forma de encarar a vida ou de exercer o nosso livre-arbítrio de forma enganosa. E nós vamos partir mais uma coisa. Tem um amigo meu que ele diz o seguinte, que o ser humano é uma obra de Deus que não deu certo. Aí nós ficamos pensando, será que Deus está sujeito a isso? A errar e acertar? Ele pode criar algum ser que pode dar certo como pode não dar? Claro que não. Porque se ele é perfeito, perfeito também será toda a sua criação. E nós continuamos nessa mesma ideia, infelizmente até hoje, de que há uma personificação do mal. Criaturas fadadas a fazer o mal. Dentro da literatura espírita existe, normalmente, figuras são chamadas figuras infernais, naquelas camadas mais inferiores do umbral, né? Os romances estão aí, as obras de André Luiz estão aí para narrar seres umbralinos que têm uma estatura maléfica muito alta, que são verdadeiras legiões. E o próprio Jesus narra isso dentro do seu evangelho, quando alguém traz uma pessoa chamada naquela época de endemoniada, e a pessoa é colocada na frente de Jesus, e a pessoa sofria a constrição pela subjugação de vários espíritos, e Jesus fala assim, ó raça, até quando estareis contigo? E aí, aproveitando uma manada de porcos que ia passando, coloca aqueles espíritos que ali estavam e desvia para que fossem incorporados àqueles porcos. E os porcos então saem disparados e se jogam no rio, né? E Jesus fica para nós demonstrar que realmente existe o mal. Ninguém nega isso. Mas há uma grande diferença para nós entre existir o mal e a persistência do mal. Essa é a grande diferença que a doutrina espírita faz em relação às outras doutrinas. Enquanto as outras doutrinas dizem que existem figuras eternamente devotadas ao mal, sem nenhuma remissão, sem nenhuma condição de resgate ou de melhoria, a doutrina espírita diz para nós o seguinte, são criaturas que ainda não entenderam, nem compreenderam a força e a eficácia do bem. Então elas, por alguma revolta, por desejo de vingança, ou por poder, ou por qualquer outro sentimento inferior, se dedicam a fazer o mal às criaturas, porque são infelizes. E as pessoas que são infelizes, os seres que são infelizes, e muitas das vezes querem arrastar para com eles criaturas para que sejam infelizes, juntamente com eles, para que experimentem todo o mal, toda a desgraça que eles suprem, que eles nutrem, a toda a malquerência, todo o desamor que eles nutrem por outras pessoas. Então, a doutrina espírita diz para nós que não existem criaturas totalmente devotadas ao mal, eternamente. Estão naquela situação temporariamente, até que ele seja expurgado todo sentimento de culpa, todo sentimento de revolta, todo sentimento de vingança, que eles possam, enfim, enxergar a força do bem. Nós vemos na literatura espírita, enquanto pessoas dizem que tem criaturas que não têm mais jeito, são mais até o seu final. Nós não podemos acreditar nisso, porque se acreditamos na lei do progresso, na lei da evolução, sabemos que todos nós vamos evoluir para o bem um dia, porque a nossa destinação é a felicidade. E ninguém será feliz no mal, porque o mal não traz felicidade. Quando nós vemos algumas criaturas devotadas ao mal, quando chegam à nossa mesa mediúnica e sorvendo todo aquele mal que lhe vai no íntimo do ser, ela não traz com ela só o mal, mas traz também a infelicidade.
E quando nós temos a oportunidade de conversar com essas criaturas e podemos perguntar a elas, aquele tempo que ela está no mal, o que aquilo de bom trouxe para ela? E elas dizem que nada, só sofrimento e desejo de vingança, desejo que aquela criatura que o feriu seja tão infeliz quanto ela, que jamais abandonará enquanto não cumprir o seu objetivo de desgraçar toda a sua vida. Então, o mal não traz benefício para ninguém, nem para aquele que sente, nem para aquele que é alvo da criatura envenenada pelo mal. Nós somos fadados ao bem. E voltando ao que eu estava falando antes, acabei perdendo o fio da meada. Algumas pessoas dizem, não existe pessoas que um dia serão boas, serão mais eternamente. E a gente vê a literatura espírita mostrando para nós o contrário. Que pessoas totalmente dominadas pelo mal, chefes de quadrilhas no plano espiritual, são convertidas ao bem pelo amor que no íntimo carregam dentro de si. Aquele amor empanado, obscurecido pela vingança, pela mágoa, pela revolta, mas que nunca deixou de existir. Basta que a gente comece a cultivar, transformar, tirar essa mancha que encobre o verdadeiro amor, que ele surge retumbante e redimindo a criatura. Quantos exemplos há nos romances espíritas de quadrilheiros do plano espiritual devotados ao mal, de fazer as pessoas sofrerem e serem infelizes. E quando eles começam a sentir que o mal não lhes traz nenhuma recompensa, começam a duvidar de que o mal lhes possa trazer alguma coisa boa, os amigos espirituais começam a trabalhar na conversão daquele companheiro. E muitas das vezes vão buscar aquele amor adormecido no fundo do seu coração. Vão buscar qual é o alvo daquele amor, que pode ser uma esposa, um esposo, uma mãe, um pai, ou alguém muito querido que ele ama e respeita, mas que naquele momento está obscurecido pela raiva, pelo ódio, pelo rancor. E no momento propício, os amigos espirituais trazem esse ser à presença daquele companheiro endurecido. E ali aquele companheiro se desmonta, ele passa a passar em revista toda a sua trajetória até ali, vendo que, na verdade, aquela revolta, aquele ódio, aquele desejo de vingança, nunca o aproximou daquele ser que ele tanto ama. Pelo contrário, os tem afastado. E então esses laços de amor são novamente refeitos, restabelecidos, e há o resgate desse espírito enganado, equivocado no erro, para uma recuperação e uma nova trajetória no bem, provando para nós que não existe ser irremissível, que os demônios são apenas uma alegoria para o mal, que existe o mal sim, mas não o mal permanente, o mal sem final, o mal eterno, mas sim um mal temporário, equivocado, que na verdade é a ausência ainda do amor mais forte. Que esses seres infernais que a igreja colocou para nós até hoje como seres sem remissão e que são especialmente, foram criados especialmente para nos aturdir, para nos trazer alguma complicação, não existem de forma personificada no mal e eterno, mas são criaturas equivocadas e que depende de nós a sua conversão também, porque nós somos exemplos para essas criaturas. A nossa persistência no bem, a nossa perseverança no bem, a nossa insistência em saber que só o amor constrói, que só o amor nos aproxima de Deus, que o bem sempre vale a pena, ainda que sejamos pagos pelo mal, pela ingratidão, pelo irreconhecimento pelas coisas que fazemos, não importa. O que importa é a nossa persistência no bem, a nossa perseverança, a nossa sempre vontade de servir a Deus por amor ao Cristo. Isso não afasta os demônios, porque a doutrina espírita não trabalha com afastamento,
mas com atração, mas atração para a conversão. É através desse nosso exemplo, dessa nossa união no bem, nesse nosso exemplo de gratidão a Deus por nos ter dado a vida, nos ter dado a presente encarnação, nos ter dado a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, tanto nos consola, tanto nos coloca no rumo que nós precisamos seguir. Por gratidão a Deus, nós devemos sempre passar em revista o nosso caráter, a nossa moral, a nossa forma de agir, para aqueles companheiros ontem tidos como infernais, irremissíveis e irrecuperáveis, possam se espelhar em nós, não como exemplo de virtude, mas como exemplo de remissão dos erros, para que eles também possam trilhar esse mesmo caminho, de se redimir dos seus erros e trilhar uma nova caminhada. Essa é a responsabilidade de todo espírita cristão, responsabilidade que nos foi dada por Deus, que devemos cumprir à risca, sabendo que o mal existe, mas o bem é muito maior. E o bem espera o nosso concurso e a nossa perseverança em persistir, seguir em frente e sempre anotar que no livro de Trabalhadores do Cristo, o nosso nome estará lá bem forte, em letras bem vivas. Muito obrigado a todos, muita paz. Agradeço a todos pelo carinho e pelo amor que dedicam a esse companheiro e que é recíproco. Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.